Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Evangelho de João. E hoje gostaria de compartilhar com você a segunda parte do Lava Pés. E a leitura começa aqui a partir do versículo 12. Vamos ler, que diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Mestre e o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe aquele que me enviou até aqui. Quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor e que produz vida, Senhor, e não volta vazia. Que hoje, qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo, essa mensagem, seja ricamente abençoado, ricamente favorecido, transformado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje a gente continua nesse mesmo capítulo 13, falando sobre esse episódio do Lava Pés, que é um episódio extremamente significativo no ministério de Jesus Cristo e que apresentou uma expressão da humildade do Senhor, do seu serviço amoroso. E Jesus ele vem justamente para inverter lógicas desse padrão mundano que nós estamos vivendo. Então a lógica do reino ela vem para ressignificar aquilo que muitas vezes é valioso, precioso nesse mundo. E Jesus ele inverte essa ordem, muda as definições do que é sucesso, do que é status, do que é posição, e ele vem servindo, mostrando uma lógica do reino altamente poderosa. E sobre esse tema, existe uma história que é atribuída a Billy Graham, e que talvez a gente não tenha precisão se realmente ele disse isso, mas dá para a gente, a partir dessa ilustração, entender a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. A gente conhece Billy Graham, ele que foi o pregador do século, talvez o homem que tenha alcançado mais vidas, se nós falarmos em números, nas cruzadas que ele fez. Ele foi um grande evangelista, um grande homem de Deus. Ele acessou lugares que antes eram impenetráveis. Ele foi até a Coreia do Norte, ele aconselhava grandes líderes mundiais, os presidentes americanos, e a partir dessa fama que ele acabou recebendo, dessa evidência que ele teve, muitas pessoas o convidavam para participar de eleições, para concorrer a cargos do governo, e dizem que numa certa ocasião foi oferecido a ele um cargo para ele concorrer às eleições presidenciais americanas, e Billy Graham teria dito o seguinte: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Não vou descer meu nível. Óbvio que quando nós pensamos em posição, talvez o cargo de presidente dos Estados Unidos seja o mais elevado que vem à nossa mente, mas quando nós entendemos o reino, nós percebemos que nada nessa terra se compara àquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, a esse tesouro precioso que está nos nossos corações. E a lógica do reino, ela inverte tudo aquilo que esse mundo acha que é poderoso, tudo aquilo que esse mundo acha que é valioso, e é isso que eu quero refletir contigo hoje a partir desse ato extremamente maravilhoso que Jesus Cristo nos deixou como exemplo de lavar os pés. E o contexto que nós estamos inseridos é um contexto onde Jesus Cristo, ele e seus discípulos estão celebrando ali naqueles momentos da semana da Páscoa, e eles vão até um local para a sua refeição, uma sala, que nós conhecemos como cenáculo, e ali eles começam a
participar dessa refeição. E é interessante perceber que o capítulo 13 começa com os discípulos de Jesus Cristo já assentados à mesa, só que Jesus Cristo se levanta, sai da mesa e passa a lavar os pés dos discípulos. E aqui nós podemos pensar que talvez os discípulos eles estavam muito preocupados com a posição deles, estavam muito temerosos em lavar os pés de um outro discípulo, porque aquilo seria um reconhecimento de que ele era inferior ao outro. E nós temos que lembrar que lavar os pés, para aquela tradição, naquele tempo, era o serviço mais inferior, era o serviço considerado humilhante, era o servo da menor categoria que lavava os pés. Então os discípulos eles estão à mesa e seria curioso a gente pensar que eles não lavaram os pés antes de se assentar, como normalmente deveria ser feito. Isso porque talvez eles estavam ali numa disputa de ego e não queriam ceder à tentação de serem inferiores aos outros, mostrando que estavam lavando os pés. Então Jesus, ele que é o maior de todos, ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se levanta e passa a lavar os pés dos discípulos. Então Jesus Cristo, ele inverte essa lógica. Os discípulos estavam brigando por posição, com medo de serem inferiores aos outros, e Jesus Cristo ele vem dando a maior demonstração de humildade e de serviço amoroso, lavando os pés dos discípulos. O nosso Rei, aquele que havia curado o cego de nascença, ressuscitado Lázaro, ele que andou sobre as águas, ele foi e se despiu da sua capa, pegou a toalha para lavar os discípulos, a lavar os pés dos discípulos, mostrando que ele é o servo humilde do Senhor. E se nessa primeira parte do lava-pés nós entendemos que Jesus Cristo fez aquilo como um sinal de que ele iria à cruz do Calvário, que seria o maior dos símbolos de humilhação de Cristo, agora, nessa segunda parte, Jesus Cristo ele está trazendo uma aplicação um pouco mais prática. Então, se nessa primeira parte foi um pouco mais teológica, foi demonstrando que ele é o servo sofredor, que haveria de padecer na cruz do Calvário, agora nessa segunda parte nós temos uma aplicação mais prática do que os discípulos devem fazer a partir dessa lição que Jesus Cristo demonstrou. Então, nos versículos 12 e 13, nós vemos que depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, agora ele coloca a sua capa novamente, ele toma as suas vestes, ele volta para a mesa e ele pergunta para os discípulos: vocês estão compreendendo o que eu fiz? Como se uma pergunta de retórica, porque ele já logo em seguida dá a resposta e ele diz: vocês me chamam o Mestre e o Senhor e dizem bem porque eu sou. Então, nessa primeira resposta que Jesus Cristo está dando para eles, ele diz assim: eu sou o Mestre e o Senhor de vocês e vocês estão dizendo bem. Mestre é uma palavra que ela expressa um orientador, um professor ou o rabi. Era como os discípulos se dirigiam àqueles que os orientavam. Então, Jesus ele é reconhecido pelos discípulos como o mestre, como seu rabi. E a palavra Senhor, ela expressa também uma atribuição de respeito àquele que é o orientador, o mestre, mas nós entendemos que ao longo da história cristã a palavra Senhor, ela recebeu contornos da divindade de Jesus Cristo, porque agora ela é uma expressão do senhorio, do governo e do poder de Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo: vocês me chamam disso, de mestre, de Senhor, e vocês estão se referindo a mim de uma maneira correta. Agora, nos versículos 14 e 15, Jesus Cristo ele segue dizendo: mas se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo e agora, como eu fiz, vocês têm que fazer também. Então, o que Jesus está dizendo é: tudo bem, vocês reconhecem o meu senhorio, vocês reconhecem que eu sou mestre, mas agora, eu nessa posição de orientador, de discipulador, eu com toda a minha humildade, com todo o meu amor, eu servi vocês, eu lavei os pés de vocês. E agora, não basta vocês só reconhecerem que eu sou mestre e Senhor, vocês precisam
praticar o que eu fiz. Então o que Jesus Cristo está dizendo é que não existe uma vida cristã verdadeira longe da prática. Não adianta a gente reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é Mestre se a gente não colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. E essa é uma expressão de Jesus que ecoa o que Ele disse lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 46, quando Ele disse: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ou seja, o que a gente precisa, queridos, é ter uma vida cristã na prática e não só nas nossas palavras. Em Tiago, nós vemos que a fé sem obras é morta. Isso não significa que nós precisamos das obras para alcançar a nossa salvação, porque nós somos salvos pela graça. Mas isso significa que uma fé verdadeira, ela precisa responder de alguma forma na vida prática. E é isso que eu quero te convidar hoje a entender. Jesus nos chama para lavar os pés uns dos outros, porque Ele nos chama para uma vida cristã na prática. Não adianta a gente viver uma vida que proclama algo, mas não realiza aquilo que proclama. E eu quero dar um exemplo para ilustrar. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que numa determinada igreja tinha um membro que era extremamente fervoroso, orava em línguas, e ele tinha uma aparência de que era altamente espiritual. Orava em línguas, se portava como um crente, com um terno sempre bem ajustado, sempre com a paz do Senhor, sempre com aquela pose cristã. Mas um belo dia vem a esposa desse homem até o pastor e diz: pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais, porque desde que eu me casei, o meu marido me agride sempre. E aquilo foi um choque, porque aquele homem tinha uma aparência de crente, mas dentro do seu interior e na sua casa, onde os holofotes não estavam apontados para ele, ele estava sendo um perverso, um homem maldito, maligno. E é isso que nós não podemos viver. Nós não podemos viver uma vida de aparência diante do Senhor. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós reconhecemos. Se nós reconhecemos que Jesus é o nosso Mestre, que Ele é o nosso Senhor, nós precisamos manifestar ao mundo a partir daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente toca. O nosso proceder deve ser integralmente cristão. Não podemos ser sepulcros caiados, por fora muito belos, mas por dentro podres. Queridos, Jesus nos chama para uma vida prática e a lógica do reino é exatamente essa. Jesus dá um comando prático para os discípulos: eu lavei os pés, façam o que eu fiz, façam conforme o exemplo que eu dei a vocês. E o nosso coração ele deve ser livre de orgulhos e vaidades para a gente poder viver esse exemplo prático, porque muitas vezes a gente está preocupado com as posições do mundo. Muitas vezes a gente está preocupado com a nossa imagem e o nosso orgulho não permite que nós sejamos aqueles que lavam os pés. E para ilustrar, na nossa igreja brasileira, nós vemos muitas vezes as pessoas ansiosas, sedentas por oportunidades nos seus púlpitos, por cantar, por pregar, por estarem em locais de evidência, mas muitas vezes os lugares que não são muito evidenciados, como a limpeza, os serviços gerais ou o ministério infantil, são muitas vezes deixados de lado porque não são lugares que colocam as pessoas na evidência dos olhares humanos. Mas, querido, Jesus está nos chamando para uma vida prática, para uma vida que não briga por posição, para uma vida que não está preocupada com a lógica desse mundo, mas está inteiramente imersa na lógica do reino de Jesus Cristo. Se Ele serviu, nós também temos que servir. E no versículo 16, Jesus diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus, ele faz uma afirmação que segue nessa mesma linha de raciocínio, dizendo o seguinte: o servo, ele não tem o direito de julgar que nenhuma tarefa é indigna, uma vez que aquele que é o seu Senhor realizou essa tarefa. E da mesma forma ele diz assim:
não tem como alguém que foi enviado, um emissário, ele julgar que uma tarefa, ela é uma tarefa insignificante, se uma vez que aquele que te enviou realizou. Jesus Cristo está dizendo, agora que eu fiz esse lava-pés, agora que eu dei esse exemplo para vocês, vocês não podem mais julgar que esse é um trabalho indigno ou que essa é uma tarefa que não tem importância, porque agora essa tarefa é uma tarefa que eu realizei e que eu realizei de uma maneira amorosa, de uma maneira alegre. Por isso, façam dessa mesma maneira. E, queridos, nós precisamos tanto aprender a realizar aquilo que Jesus Cristo realizou. E nós precisamos fazer isso com amor, com alegria e humildade. No versículo 17, a palavra do Senhor diz, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O que Jesus Cristo está dizendo? Se você entende esse serviço, se você entende essas coisas que eu estou dizendo para você, a prática da vida cristã, vocês são bem-aventurados quando vocês colocam isso em execução, em andamento. E o que é ser um bem-aventurado, queridos? É estar dentro de uma escolha acertada. E que escolha é essa? É viver a vida de Cristo. É estar satisfeito em Cristo, é estar pleno em Cristo, é desfrutar da felicidade em Cristo. Ser um bem-aventurado é estar inserido na vontade de Deus. E quando nós estamos inseridos na vontade de Deus, a felicidade do reino se manifesta nas nossas vidas. E quando nós praticamos a vontade do Senhor, nós somos bem-aventurados, queridos. Nós estamos inseridos na felicidade, na alegria, no prazer, no deleite de estar em Jesus Cristo. E nos versículos 18 e 19, os holofotes agora passam a estar sobre a pessoa de Judas, que ainda não foi revelado aos discípulos, mas que Jesus já sabia. E Jesus coloca em contraponto aquilo que os discípulos devem fazer, ou seja, aquilo que eles receberam de Deus, a virtude, o exemplo para colocar em prática. E do outro lado, Judas, que é alguém que não aceitou aquilo que Jesus realizou e não coloca em prática. E isso é muito sério, queridos, porque nós temos no episódio do lava-pés um homem que teve os seus pés limpos por Jesus Cristo e que em alguns instantes estaria buscando as suas 30 moedas de prata como recompensa por trair Jesus Cristo. E é por isso que Jesus diz, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus Cristo está dizendo que existe um traidor, que ele escolheu seus discípulos, mas que ele sabe quem é o traidor. E aqui nós precisamos abrir um parênteses para dizer que a Bíblia ela não é determinista. A Bíblia ela não é fatalista, ela não está dizendo que Judas estava fadado a trair Jesus Cristo, mas ela afirma que houve uma escolha, uma decisão pessoal de Judas que o levou a trair Jesus Cristo. Então Jesus ele já sabia, ele sabia dessa traição, e ele cita aqui o Salmo 41, versículo 9, que diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse salmo, ele muito provavelmente fala da traição que Davi enfrentou por seu filho Absalão, e ali ele está representando o ungido, o rei que foi traído, mas nós estamos falando agora do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E levantar o calcanhar significa que esse amigo íntimo que comia do seu pão, ele cruelmente tirou vantagem de mim. E Jesus sabia, queridos. E no versículo 19, ele diz, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E aqui nós temos uma abordagem muito poderosa de Jesus Cristo, que é para fortalecer a fé dos seus discípulos. Jesus foi traído, mas não foi pego de surpresa, não foi pego desprevenido. Jesus sabia que seria traído, Jesus sabia que receberia a punição na cruz do Calvário, nada foi ao acaso, nada foi de surpresa. Jesus Cristo estava preparado e ele precisava alertar os seus discípulos disso.
Ele precisava deixar claro que haveria um traidor. Por que isso? Porque os discípulos teriam a sua fé fortalecida, uma vez que eles compreenderiam que o Senhor não foi, de alguma forma, surpreendido. Então, um dia, quando eles estivessem ali vendo aquela cena de Jesus na cruz do Calvário, sabedores de que Judas Iscariotes havia o traído, eles pensariam, Jesus já sabia. Ele é soberano. E é por isso que há a expressão aqui, creiais que eu sou. Eu sou aponta para a divindade de Jesus Cristo. Eu sou aponta para a sua soberania, para a sua grandeza. Jesus Cristo sabia dessas coisas porque Ele é o eu sou. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 20, para nós caminharmos para o fechamento, a palavra do Senhor diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Cristo e o Pai são um. Quem está em Cristo está no Pai. E os discípulos, eles estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se nós recebemos Jesus Cristo, nós estamos inseridos no Pai e nós estamos inseridos numa missão. E é isso que Jesus Cristo está afirmando aqui para nós. Ele está nos encorajando, dizendo que nós precisamos permanecer em Cristo. Se aqueles discípulos eles entendessem isso, o fracasso de Judas não iria abalar a fé deles, porque eles entenderiam que eles estariam em Cristo e que Cristo os levaria a praticar o serviço humilde, a viver diante do Senhor e a permanecer na obra e na missão que foi designada àqueles discípulos, e isso se aplica a todos nós. A pergunta que eu te faço hoje é: quem é você, onde você está, para onde você vai? Eu te pergunto isso porque a gente está vivendo uma época que nós valorizamos muito status, posição. A gente, nessa era virtual, teve os nossos desejos muito intensificados e muitas vezes eles estão se sobressaindo em relação ao Evangelho nos corações. Mas a marca do cristão verdadeiramente é o balde, a toalha, o serviço, a humildade. E se nós temos de um lado Judas que estava brigando por posição, brigando por 30 moedas a ponto de trair o próprio Jesus Cristo, que nós estejamos ao lado do balde, da toalha, do serviço e da fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus, que não só fala, mas coloca em prática. E para encerrar, eu queria contar uma pequena história para ilustrar um pouco isso e para que a gente tenha os nossos olhos abertos. Se nós estamos verdadeiramente em Cristo, praticando aquilo que Ele nos ensinou, se nós estamos, talvez, pensando como Judas, buscando posição, status e brigando por 30 moedas de prata. A história é a seguinte: um garoto simples estava na feira com uma sacola cheia de laranjas e no meio daquele tumulto da feira, ele viu a sacola rasgar e as laranjas começaram a correr pelo chão da feira. E daqui a pouco um homem de terno, bem vestido, ele começa a ajudar esse menino, ele começa a se ajoelhar, a catar as laranjas, a buscar cada laranja e reunir todas elas novamente e entregar para aquele garoto. E quando aquele garoto olhou para aquele homem, ele falou assim: "Você é Jesus?" E a pergunta que eu te faço hoje é: quantas vezes as pessoas têm confundido você com Jesus Cristo? Que nós possamos manifestar o amor, o serviço e a humildade do nosso Senhor. Quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse recurso, por essa mensagem e que hoje os nossos corações eles sejam alertados, Pai, de que nós não podemos apenas falar, mas que nós precisamos praticar. Nós precisamos aprender com o Teu exemplo e viver uma vida cristã que não se resume, meu Deus, à aparência, mas que vive verdadeiramente naquilo que nós realizamos, a vida que o Senhor plantou em nós. E que hoje, Deus, nós possamos entender a lógica do reino, viver a partir dessa lógica e manifestar os atos do Senhor em todo o nosso proceder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.